Saudações a todos, eu sou Bruna Paixão, estamos aqui com a graça de Deus reunidos em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba. Sejam todos muito bem-vindos, incluindo meu amigo Boanerges Tavares. Boa noite, Boanerges. Olá, Bruna. E olá a todos vocês que estão com a gente nesse estudo. Sim, hoje nossa amiga Carolina não poderá participar, mas estará conosco nas vibrações, nos pensamentos. Então, vamos começar com a nossa prece. Humildemente, nos colocamos perante Deus, nosso Pai, neste momento, nos libertando das preocupações, daquilo que nos aprisiona, nos fazendo presentes, completamente presentes neste momento, nesse estudo, elevando o nosso pensamento para receber o auxílio da espiritualidade, para compartilhar conhecimento e que assim possamos juntos crescer, juntos possamos, com essa doutrina bendita, aprender, evoluir e cada vez mais amar, que é a proposta do nosso Mestre Jesus para todos nós. E assim, imbuídos desses sentimentos, nós iniciamos o nosso estudo com muita alegria, rogando as bênçãos e a proteção divinas. E que assim seja. Então vamos lá, não é, Boanerges? Hoje vamos continuar no capítulo da pluralidade das existências, que é um capítulo bem extenso, estamos vendo muitos assuntos interessantíssimos, né? Tanto é que no último encontro a gente falou do destino das crianças depois da morte e falamos também do sexo nos espíritos. Nós vimos que o espírito de uma criança pode ser mais evoluído que de um adulto, simplesmente porque viveu mais e adquiriu mais experiência. E que o fato de morrer em tenra idade não desobriga esse espírito a passar pelas provas que ele tenha que suportar. Em outras palavras, o espírito que anima uma criança não é puro somente pelo fato de ser criança. É espírito reencarnante, assim como qualquer outro da criação. Tá? E se não atingiu o grau de espírito puro, deve percorrer as escalas do progresso, naquela escala espírita que a gente sempre relembra ela, fala dela, né? Conversamos também que a duração da vida no corpo pode ser mais ou menos longa, entramos um pouquinho nesse assunto, de acordo com o planejamento, entendendo algumas das possibilidades que levam ao desencarne ainda na infância, às vezes até na barriga, né? Falamos daquelas crianças, né? Aqueles espíritos que vivem meses somente. E por fim, né, quanto aos sexos nos espíritos, nós vimos que os espíritos não têm sexo e que se utilizam ou do corpo feminino ou de um corpo masculino nas encarnações, de acordo com os tipos de provas que escolhem passar e também para aprender com aquele corpo. Biologicamente falando, os corpos masculino e feminino trazem propostas diferentes no nosso aprendizado, né? E hoje, nesse capítulo ainda, como a gente falou, nós vamos falar do parentesco, da filiação e de semelhanças físicas e morais. Todos os nossos encontros se encontram no YouTube da União Espírita de Piracicaba. Então, se você perdeu algum encontro, basta ir lá que é possível revê-lo, tá? Ou vê-lo ou revê-lo se você quiser. Então, vamos começar, né, Boanerges? Podemos iniciar a leitura? Vamos lá. Vamos lá, então. Então, vamos iniciar com a pergunta 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Boanerges? Lembram quando a gente
começou nossos estudos, lá nos primeiros capítulos, quando nós falamos da criação divina, nós falamos de como é que o espírito era criado, né? Nós fizemos um estudo bem detalhado do que o espírito ele se origina, ele é criado do princípio espiritual que é uma criação divina, tá certo? E também nós estudamos que a vida do corpo ela tem origem nos pais, mas o que sustenta a vida é o princípio vital. Portanto, baseado neste princípio, fica muito claro, assim, muito fácil a gente perceber que os pais, eles só dão a vida orgânica, tá certo? Agora, vamos fazer uma análise, considerando essa possibilidade da pergunta que Kardec fez aos espíritos, de os pais darem uma parcela da sua alma na formação do espírito. Primeiro, a gente estudou que o espírito, cada espírito é único e indivisível. Nós estudamos isso há algum tempo atrás, não lembro em qual foi a semana, mas nós estudamos isso. Cada espírito criado por Deus é único e indivisível. Não existem dois espíritos criados por Deus que sejam iguais. São semelhantes, mas iguais. Nenhum de nós somos iguais. Todos nós temos uma história diferente e nos construímos de forma diferente, da forma como agimos e reagimos diante das circunstâncias que nosso Pai nos oferece. Mas vamos pensar por um instante que o Pai tivesse concedido parcela de sua alma para formar a alma de seu filho. Aí, esse filho não seria filho de Deus, não é? Se nós remontarmos ao passado, até a origem, a formação do primeiro ser inteligente na Terra, nenhum seria filho de Deus, não é? Então Deus não seria o Criador do universo, o Senhor absoluto, Criador de todos os seres e de todas as coisas que existem. Tudo. Absolutamente tudo. Então, os pais, nesse caso, seriam capazes de criar espírito, contradizeria tudo aquilo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos. Então, é uma situação que a gente percebe claramente que não é possível. Tá certo? Além do mais, a gente aprendeu que os valores morais e a inteligência, elas não pertencem ao corpo físico. Não é o nosso corpo físico que possui inteligência e valores morais. O nosso corpo físico é um instrumento para a alma, para ela desenvolver todos esses potenciais. E às vezes a gente vê pais que são, em termos de inteligência e de moralidade, bastante comum, bastante até às vezes até medíocre, até abaixo da média, não é? E no entanto, às vezes tem filhos com bastante inteligência e um grau até elevado de moralidade. E às vezes acontece o inverso, pais bastante inteligentes, bastante moralizados, mas que recebem filhos às vezes até com problemas mentais, não é? Então, e com pouca moralidade. Então, não tem como se justificar que a alma de alguém ceda parte do seu ser para outro. Porque se ela cedesse parte do seu ser, ela já não seria mais completa em si mesma, teria cedido parte de si para o outro, não é? Então, realmente, é uma questão que não se aplica dentro dos ensinamentos que a gente tem aprendido da doutrina espírita. Vamos continuar a leitura, porque tem mais desse assunto, né? Uhum. Aí depois a gente comenta mais em conjunto. Vamos lá, então, pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos.
Se nós pararmos para pensar lá atrás, quando nós éramos espíritos simples e inteligentes, qual que era a nossa família? Qual que era o nível da nossa relação? Dá para supor que era bem pequena, né? Pouca relação. E à medida que nós somos encarnando, se desencarnando ao longo dos milênios, não é? Nós fomos nesse nascer, morrer, criando muitas relações. Fortificamos algumas, outras não, nem tanto, mas muitas relações foram criadas, tá certo? E essas relações geraram para nós um conhecimento muito grande de pessoas, de espírito. Acaba que a nossa família espiritual, ela não se resume aqui, às vezes, a essa família que temos de pai e mãe. Às vezes, dois, três irmãos. E aí, mais alguns netos e alguns bisnetos. Ela não se resume a isso, tá certo? Do outro lado, lá no mundo espiritual, existe um número muito grande de espíritos que são nossos parentes de relação de outras vidas que vivemos, que viveram conosco na constituição de outros grupos familiares. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos uma relação com outros espíritos que ficaram lá e que estão cuidando de nós aqui. Muitas vezes eles são nossos anjos guardiões, que nos acompanham, nos aconselham, encontram com a gente durante a noite, no sono, nos orientando sobre o caminho que a gente tem que seguir. São nossos parentes, nossos amigos, que nós construímos uma relação muito forte, baseada na questão dos etos que nós estudamos semana passada. Que, vamos lá, só para a gente rever direitinho essa questão, dessa pergunta de Kardec, para a gente memorizar bem esse tema. A resposta de Kardec dos espíritos para Kardec é: há entre os espíritos amor e simpatia, mas baseada na afinidade de sentimentos. Então, a gente constrói ao longo das nossas existências, dessas não sei quantas existências, né? Imagina-se que muitas, considerar que hoje a gente vive em média 70 anos, mas há algum tempo não muito distante a gente vivia 40, 50 anos, não é? Então, considerando tudo isso, a gente pode dizer que a nosso parentesco, ele é muito grande, ele não é pequenininho, e ainda bem que é assim, porque senão quando desencarnássemos não teríamos ninguém para encontrar do outro lado. E com certeza teremos muitos parentes para encontrar do lado de lá. Sim, Boanerges. E assim, eu acho que é bem interessante a gente lembrar que a configuração da família, aqui vamos falar a família consanguínea, tá? Material, vamos colocar assim, corporal, não se dá ao acaso, né? Então, assim, nós temos essas existências todas que você falou, temos todas essas relações, sejam de amizade, de amor ou até de desafetos, né? Desavenças, desagradáveis. E a configuração da nossa família material tem a ver com essas relações prévias que você comentou. Né? Nós vamos tratar desse assunto quando a gente for falar do planejamento reencarnatório e tudo mais. Lá na frente. Mas já é importante a gente começar a entender que essa questão de afinidade de sentimento que você trouxe influencia diretamente nossa vida hoje, né? Então são coisas que estão totalmente interligadas. E essa história da família não ser por acaso está diretamente, na verdade, assim, não contradiz aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, aquele Deus bondoso, amoroso e justo. Né? Então, a gente vai vendo como as coisas se ligam, né? Se conectam. É o contrário, fortifica isso. Exato, fortifica. Exatamente. Vamos seguir, então, que vamos falar um pouco mais. Agora ele vai entrando um pouquinho na reencarnação, para a gente retomar alguns assuntos. Então, vamos lá. 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família.
com o fazê-los anteriores à existência atual? Resposta: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou, desculpa, no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Pergunta A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Resposta: é exato, mas essa importância se assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Bom, ai, meu Deus. Veja só, essa visão de que os laços da família se rompem, como os espíritos já dizem, né, ela é extremamente baseada no orgulho e no egoísmo, tá certo? Porque a minha família, são os meus filhos 3, 4, meus pais, ou meu avô, né, como os espíritos dizem, né? Às vezes você não se orgulha de ter um parente, descender de uma pessoa que foi assim muito simples, de uma profissão muito comum, mas se orgulharia de alguém que fosse, além de devasso, fosse desonesto, não é? Então, toda isso é baseado único e exclusivamente no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Que desejamos ter aquela família especial que é diferente da família do outro. A outra família do outro, não. A família do outro tem negro, tem não sei o quê, tem mistura com índio, tem. A minha não. A minha é pura. A minha é ariana pura. Então, a minha família é especial. Tá certo? Mas como nós comentamos aí atrás, a relação familiar, ela, ela se amplia muito com a reencarnação, como nós comentamos atrás, tá certo? E alguns até podem dizer assim, mas e a hierarquia da família? Os pais, né? Essa hierarquia que a gente cultiva na vida material, tá certo? Como é que ela fica no mundo espiritual? Logicamente, que ela no mundo espiritual não tem a mesma conformidade. Porque quem foi pai hoje de, de um espírito pode ser filho desse mesmo espírito amanhã, ou até neto, tá certo? Dependendo da circunstância, pode acontecer isso. Então, essa relação de pai e filho, ela é forte no mundo material. No mundo espiritual, ela muda de contexto. Mas puxa, fala assim, poxa, mas a gente construiu isso, essa cultura no mundo material, e agora, quando desencarna, perde essa relação relativa. Pergunta 200. Resposta, vamos lá, ela. Vamos ler de novo a resposta 200. O trechinho dela, que nos interessa para essa questão. Há entre eles amor e simpatia, mas baseada na afinidade de sentimentos. Vejam só.
como vai sentir-se um filho em relação ao pai material quando desencarna? Tão grato, uma gratidão imensa, que nós poderíamos dizer imensurável. Porque esse ser o recebeu como filho, mesmo tendo uma relação anterior, como a gente tem debatido aqui, mesmo tendo uma relação de amizade ou não, tá certo? Mas recebê-lo no seio de sua família, uma gestação de 9 meses, depois uma dependência de alguns anos, em que você cuida, você alimenta, você trata, você vela quando fica doente, perde horas de sono, fica extremamente preocupado se tem que ficar internado ou não. Um carinho, um amor. Esse filho, ele chega no lado de lá, em que essa relação parentesca já deixa de existir por causa da morte. Quanto amor, quanta gratidão por esse espírito que foram seus pais, que lhe ofereceram toda essa possibilidade dele renascer, ter uma vida material e ao longo de 50, 60, 80 e às vezes 90 anos, ter construído muitas coisas, ter aprendido muitas coisas, ter se transformado espiritualmente, ter se transformado a sua inteligência, avançado na inteligência e avançado na sua moralidade, tornando-se um ser melhor, dando um passo à frente na sua evolução. Quanta gratidão, quanto amor, e quanto não desejará um dia retribuir para esse mesmo ser tudo aquilo que recebeu dele, oferecendo todas as condições e às vezes até mais, para que ele também faça, complete o seu processo evolutivo, continue o seu processo evolutivo e que lá no mundo espiritual, de mão dadas, numa família que se ama, que se respeita, que tem profundo carinho pelo outro, caminhar para Deus, caminhar para a luz, ao infinito. De verdade, só confirma, né, esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, quando a gente olha essas questões do parentesco e dessa nossa vida, né, eterna, que é do Espírito. E assim, eu separei uma frase de Emmanuel que ele fala assim: família é o centro essencial dos nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Tá? Isso quando ele está falando da família consanguínea, que a gente chama da família da terra, corporal. Tá? Isso que o Boanerges trouxe é o que a gente chama de família espiritual. Tá? Então, assim, a gente reencarna, se reencontra para ajustes necessários, tá? E claro, muitos, como ele fala, encontros agradáveis também para ajudar a gente nessa caminhada, né? Isso faz parte. Mas depois, né, dessa jornada terrena aqui, quando a gente volta ao lar espiritual, tá? A gente reencontra eles, tá? E isso, essa caminhada é que faz a evolução. Tá? Por isso que é muito importante a gente falar de parentesco e filiação e entender que quando se fala, mas o corporal não vai ser sempre filho, né? Pode ser que volte como pai, mas isso não se perde, na verdade, isso só se fortalece essa relação. É isso que é magnífico, né? É muito bonito. E cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Às vezes a gente conhece famílias que há uma relação tão intensa entre os seres, tão intensa que você fala, puxa vida, que inveja, não é? Porque construíram isso, tá certo? Então há uma harmonia, uma compreensão, uma mútua ajuda, um mútuo amor, né? Então, as pessoas ficam, mas por que lá é assim aqui? Porque construíram, não é de graça. Construíram, e nós construímos isso e construiremos famílias cada vez melhores, com certeza. Com certeza, eu acho que a gente podia olhar, o convite, na verdade, é olhar para a possibilidade que a gente tem dentro da família corporal de libertação mesmo desse passado delituoso, de fortalecer nossos vínculos e assim e conexões positivas, tá? Porque a nossa certeza não há família material
que não tenha sido constituída com um propósito de reajustamento, um propósito muito maior do que a gente agora pode entender. Mas quando a gente coloca essa ideia e entende que tem um motivo, né? E tem esse Deus amoroso, tem tudo isso por trás, a gente consegue dar um olhar diferente para essas situações. Né? Um olhar amoroso, um olhar amplo, que é o convite da doutrina espírita. Né? Às vezes, né, Bruno, alguém pode dizer assim, mas vocês estão falando de uma situação que extrapola a situação material? Não, não é. Porque a proposta espírita, ela não é proposta para o corpo, ela é uma proposta para a alma, né? Ela é uma proposta para a alma para que a vida na Terra torne-se mais fácil, porque as coisas que nós tivemos que enfrentar aqui, com esse conhecimento, com essa informação, nós vamos compreendê-las com naturalidade e vamos enfrentá-las. Nós não vamos nos revoltar, nós não vamos entristecer, nós não vamos brigar, nós não vamos maldizer, porque nós compreendemos. Né? Então, a proposta é para o espírito encarnado, para que ele, aqui usando essas informações, ele consiga fazer essa trajetória com mais naturalidade. Exatamente, com resiliência, né? Com compreensão. Eu acho que cada vez mais crescendo enquanto espírito. Né? A proposta é exatamente essa mesmo, Bonerges. Vamos seguir para a leitura, então? Vamos. Pergunta 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Pergunta A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Resposta: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Pois é. Como os espíritos responderam claramente, não é? Tratam-se de espíritos diferentes. Mas só porque são diferentes? Sim. Mas nisso há um contexto que está inserido nas questões anteriores que nós temos. Tá certo? Quando nós falamos que o ser reencarna, ele traz valores e traz suas fraquezas. Onde estão os valores e as fraquezas? Estão no corpo físico ou estão na alma? Estão na alma. O corpo é nosso instrumento que nós utilizamos para realizar todo esse processo de aprendizado, de correção de rumo e de novo nos alinharmos com as leis de Deus e caminhar em sintonia com essas leis. Então, não poderíamos receber semelhanças morais de nossos pais, porque os valores são nossos, os valores deles são deles, os valores nossos são nossos. Nós não perdemos e também nós não damos. Às vezes, servimos como exemplo para aqueles que nos olham, percebem nossos valores e falam, poxa, é bom ser dessa forma, vou me esforçar para ser assim, não é? Mas transmitir valor, não. A gente transmite exemplo, forma de viver, forma de agir, forma de se comportar. Mas aquilo que é conteúdo teu, não, apenas que você pode ensinar, que você pode falar, mas aquilo que é a essência de você, você não tem como fazer, você não tem como pegar a tua inteligência e entregar para alguém, você não tem como pegar os seus valores morais e entregar para alguém. Isso não é possível fazer, porque faz parte da tua essência, tá certo? Então, considerando todas essas coisas, tá certo? A gente sabe e reafirmando que a inteligência reside no espírito. Os valores morais residem nos morais, no espírito e no espírito. Reforçando para que a gente não perca essa referência, não perca essa informação, e que mais lá na frente, de se encontrar diante de certa circunstância,
não lembrar dessa informação e se perca na nossa avaliação e na nossa conduta diante de certas circunstâncias que a vida nos oferecer, não é? Então, vamos manter bastante atenção nessa informação para que a gente saiba quando agir diante de certas coisas, ter consciência que é o próprio ser que está fazendo. Agora, essa questão dos valores morais é uma coisa, mas como o Boanerges muito bem pontuou, a questão do exemplo, né? Os pais têm uma responsabilidade para com os filhos na criação, que a gente já falou semana passada, e isso é fundamental para o desenvolvimento desse espírito reencarnante. Tá? Por isso que vem a criança e a criança pode ser moldada até uma certa idade para ver se algum aprendizado, né, esse espírito reencarnante ele recebe. Mas é diferente dos valores morais, como o Boanerges pontuou, tá? São coisas diferentes. Por isso que eles reforçam, são espíritos diferentes. Tá? As questões morais não se transmitem. Pelo exemplo, tá? A gente pode contagiar o outro e o outro se transformar, não é, Boanerges? É isso aí. Então vamos lá. Próxima pergunta, 208. Estamos adiantados hoje, Bruna? Hoje estamos, mas eu acho que nós vamos falar bastante ainda. Tem mais duas, né? Tem essa e a 209. Então vamos lá, 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Para nós, para aqueles que já são pais, independente da idade dos filhos, mas principalmente se os filhos estiverem ainda em tenridade, crianças, e para aqueles que pretendem ser pais, essa resposta, ela para nós tem um valor imenso para que a gente saia vitoriosos como pais. Para cumprir com a nossa responsabilidade como pais perante Deus. Tá certo? Sempre foi assim. Desde o início da primeira existência do ser humano na Terra, sempre foi responsabilidade dos pais cuidarem dos filhos. E até hoje, e continuará assim por toda a eternidade. Essa responsabilidade. Então, os pais exercem profunda influência nos filhos. Os espíritos nos dizem, e as ciências psicológicas também já pregam isso, que na primeira infância, até em torno de 12 anos aproximadamente, é quando você consegue passar todas as informações para aquele ser, para que ele consiga adquirir aqueles valores morais e aquela postura intelectual que fará com que dali para frente todas as outras coisas que ele faça e que ele venha a aprender esteja baseado exatamente naquilo que eles aprenderam durante a sua infância, durante essa fase, essa infância até os 12 anos, que é quando o cérebro termina a sua formação e daí para frente ele está pronto para começar a situação de sua vida. Na semana passada a gente comentou, ou na retrasada, não lembro exatamente, a gente comentou a questão dos adolescentes, que às vezes têm adolescentes extremamente rebeldes, porque a infância deles não foi adequadamente educadamente orientada. Assim, nós temos um dever imenso, tá certo? Em ajudar nossos filhos, em nos ajudarmos mutuamente, porque isso faz parte da fraternidade universal, dessa ajuda mútua para o nosso progresso. Nós ajudamos nossos filhos, eles nos ajudam dando amor.
respondendo às nossas ações com muito amor, tá certo? Então, essa função de ser pais, de cuidar dos filhos, isso não é uma coisa assim simples, é uma missão perante Deus, é de uma responsabilidade imensa. Então, os pais têm a missão de desenvolver os filhos em todos os sentidos, não é em um único. Eles têm que desenvolver os filhos pela educação e o exemplo, tanto na inteligência quanto na moral. Os pais têm a responsabilidade de verificar nos filhos as suas tendências para que vá corrigindo. Porque se não corrigir as tendências na infância, ele vai ter uma fase de adolescência, de adulto mais difícil, porque não foi corrigido. Porque quando chegar lá na adolescência, que os valores do espírito começam a se manifestar com mais intensidade, ele não teve na criação as informações, a orientação para que aqueles valores menos dignos, aqueles sentimentos menos dignos se manifestem. E aí que acontece? Tudo que você tinha no passado, tudo que você era no passado é o que você vai levar à vida adulta. Você não adquiriu conhecimento novo na sua infância, quando você estava em plena formação. Então, o que se vai se manifestar quando você se torna adolescente em diante, é aquilo que você era da tua última reencarnação, os valores e as fraquezas que você construiu na última encarnação ou das outras. Não há nada novo inserido nos teus valores para que você caminhe e consiga, com essa nova informação que você adquiriu na infância, ir transformando-se. A tua luta será mais difícil. Então, além de tudo isso, os pais têm o dever e a responsabilidade de manter os filhos materialmente, em todos os sentidos, mas no necessário. Mas muitos pais carregam seus filhos de muitas coisas, muitos brinquedos, muitos presentes, muitos mimos materiais. E falta nessa relação um mimo paterno, o mimo materno, que é do aconchegar, é a relação, é do ensinar, é do sentar ao colo, o de conversar amorosamente para que esse filho, junto com essa relação de amor, vá se desenvolvendo. Agora, se os pais não realizam essa função e todas as coisas que esse filho repete na sua adolescência e na sua fase adulta, que ele fazia lá no passado, os pais são corresponsáveis. Os pais sofrem também quando vejam os filhos cometendo aquilo. E diz assim, puxa, mas eu não tenho isso com meu filho, por que que ele é assim? Porque ele trouxe coisas do passado, das suas anteriores existências, e agora elas se manifestam com intensidade. Eles não receberam na infância a orientação para que pudesse sobrepor a essa característica, a esses valores, novas informações morais e nova disposição intelectual. E aí todo mundo sofre. Sofrem filhos, sofrem os pais. Às vezes, mais os pais. Então, vamos cuidar de nossos filhos com muito carinho, com muito amor, mas com vigilância. Não vamos dar para eles aquilo que não é necessário. Não vamos dar coisas e aparelhos para eles para que eles fiquem entretidos com esses aparelhos, enquanto nós vamos fazer outras coisas. Porque eles vão estar aprendendo coisas que às vezes nem interessa aprender na infância. Então, vamos dar a eles o que é necessário, o que é importante para que eles se desenvolvam e a gente possa, sim, contribuir para um mundo melhor. Porque cada vez que a gente educar uma criança, que a gente o preparar
para a fase adulta, nós estamos contribuindo para que o mundo seja melhor, para que a geração futura seja melhor que a atual, e assim sucessivamente, até o planeta se transforme. É dentro da família, dentro do lar, que nós mudamos o mundo. É assim que muda o mundo. Os Espíritos nos ensinam isso. Kardec escreve constantemente: à medida que os homens se transformarem, deixando de serem maus e passarem a serem bons, o mundo será bom. Quando o número de bons for maior que o número de maus no planeta, o planeta será bom. E nós vamos fazer isso na nossa construção dentro do nosso lar, na nosso ensino para os nossos filhos, com o carinho que a gente der para ele, com a educação que a gente der para ele, e com as coisas que nós vamos prover para eles que são necessárias, não o supérfluo. Porque o supérfluo estraga, e se eles têm uma dose forte de egoísmo que trazem de outras encarnações, eles vão inserir mais egoísmo e se tornarão seres mais egoístas. Na próxima existência, será mais difícil. Vamos fazer tudo o que a gente puder nessa, para que assim a gente possa, ao final de nossa existência, dizer assim: meu Deus, fui vitorioso, consegui, fui um bom pai, fui uma boa mãe, meus filhos são todos bem formados, são todos muito bem educados, são todos muito inteligentes e são todos seres de bem. E todos eles também criam os seus filhos da mesma forma ou até melhor. E é isso. Boanerges, a sua fala ela é tão pertinente, porque assim, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando nesta pandemia, né, principalmente, dentre muitas coisas as quais as famílias foram forçadas, né, uma delas é a convivência entre pais e filhos, que não era tanto, né, e passou a ser o dia a dia ali por uma necessidade de saúde, tá? Enfim. E eu acho que, assim, essa sua fala é tão pertinente nesse momento, porque, pais, olhem para os seus filhos, né? Com esse olhar, assim, o que é necessário, né? O que eu posso fazer para essa criatura que está sob a minha responsabilidade nesse momento, né? Para tornar um ser melhor, para eu também ser melhor, porque tem a troca, né? Sempre tem essa troca. Não sei se Boanerges caiu. Ah, você tá aí, Boanerges? Tá um pouco travado para mim. Você me escuta? Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Não te ouço, Bruna. Vou pedir para você. Vamos tentar resolver esse problema técnico, tá? Rapidinho. Se você conseguir sair e entrar de novo, acho que talvez a gente consiga resolver. Vamos ver se a gente resolve o problema técnico. Enquanto ele volta, Boanerges, nos escuta? Tá me ouvindo agora? Boanerges? Vamos tentar novamente, tá? Mas eu acho que, assim, como a gente estava falando, acredito que a família, esse olhar para a família que a pandemia nos forçou, tá? Uma forma, né, de falar, é muito importante para esse relacionamento, para a gente reconfigurar, dar um olhar amoroso, esse olhar tão importante dos pais para com os filhos, tá? Vamos aguardar ver se o Boanerges consegue retornar. Vou pedir só um segundo para vocês, vamos só. Enquanto ele não retorna, tá? Sobre o assunto, nós temos mais uma pergunta para ler hoje, que é a 209, e na semana que vem, eu já vou antecipando, tá? A gente vai continuar nesse assunto semelhanças físicas e morais, e também falaremos das ideias inatas.
E vamos continuar nessa linha, nessa questão das pluralidades das existências, focando sempre na questão da reencarnação, entender todas essas questões perante a lei da reencarnação, tá? E eu vou iniciar a leitura da pergunta para ver se a gente consegue fazer com que ele entre no estúdio novamente. Mas vamos seguir com a leitura. Então, pergunta 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta: não é raro que o mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, como o Boanerges estava falando, tá? É uma continuidade da fala dele, a questão dos pais bons e aquele filho que não parece ser tão bom, ou vice-versa, tá? Isso acontece na reencarnação porque nós nos deparamos durante nossas muitas vidas com diferentes pessoas, criamos diferentes relações, tá? E vamos criando débitos, vamos colocar assim, né? Relações amistosas, relações não muito agradáveis, não muito amistosas, e sempre a reencarnação ela tem um reajuste, ela tem um propósito de crescimento, tá? Como falamos, não é por acaso. Então, quando nós temos pais que recebem, né, como está na questão, um filho de natureza perversa, tá? Tem um motivo, porque esse espírito pediu bons pais para que ele tivesse maiores chances, para que ele tentasse aprender mais, tá? E Deus o concedeu na sua bondade. Então, a gente volta sempre para aquela visão integrativa dentro da doutrina espírita. Se eu tenho um Deus bondoso, amoroso, justo, misericordioso, e nós temos a possibilidade de colocar pais que tenham, quando nós falamos bondosos aqui, é de bondade mesmo, tá? Que tenham já avançado nessa questão moral, nessa evolução moral, e possam ofertar a esse espírito muitos valores morais através do exemplo, como o Boanerges colocou, através da vigilância enquanto pais, da orientação, da presença, tá? Então, aí a gente vai entendendo essas questões da reencarnação, que para a gente, às vezes, num olhar simplório, né, sem olhar para muitas existências, parece algo injusto ou algo que não faz sentido. E para nós aqui não existe injustiça, porque Deus é justo, né, no sentido das reencarnações, né? Porque esses pais têm um filho que dá tanto trabalho, né? Quantas vezes a gente às vezes não ouviu isso? Então, assim, tem um motivo, tem uma razão de ser, tá? Tem uma explicação dentro da história desses personagens envolvidos, desses espíritos com E maiúsculo, vamos lembrar, individualizados, espíritos que não se dividem, que têm a sua individualidade, tá? Então, tem uma história deles, que eles construíram ao longo de muitos séculos, né, entre as reencarnações, e agora tem essa oportunidade, e esses pais, ao aceitarem isso, também vão crescer muito, também vão ter muitos aprendizados. Então, todo mundo sai ganhando no ponto de vista da evolução, do ponto de vista desse caminhar que a gente sempre busca, né, no sentido, né, na direção de Deus. Tá? Então, no sentido da evolução, tentando, na verdade, caminhando para sermos espíritos puros um dia, tá? Dentro daquela escala espírita. Então, eu acredito que seja isso em relação a essa questão. Boanerges não conseguiu voltar, ele falou que ele teve que resetar, está sem conexão, tá? Infelizmente, então,
mas estamos sujeitos a isso, nessas questões da tecnologia. Mas acredito que o conteúdo de hoje foi bem passado, as perguntas elas eram mais curtas, tá? Do que vinham sendo nas últimas semanas. Então eu agradeço a presença de todos vocês. É muito importante essa troca, né? Saber que vocês estão aí, estão nos acompanhando, construindo conhecimento, que a nossa proposta aqui é exatamente esta, estar com vocês na construção desse conhecimento, no estudo da doutrina espírita, no crescimento individual, no crescimento enquanto grupo, e a gente fica muito feliz por essa troca, por essa oportunidade que a União Espírita nos oferece. Então eu vou encerrar com uma prece, agradecendo a presença de todos novamente. Deus, nós rogamos a Ti as bênçãos, uma chuva de bênçãos em todos nós neste momento. Que possamos, fortalecidos pelo aprendizado da doutrina espírita, fortalecidos nesse caminhar com nossa fé cada vez maior, com a nossa esperança num futuro melhor, tudo isso que recebemos de Ti. E ficamos alegres, agradecidos, honrados e muito felizes por termos todas essas oportunidades de entendimento, de troca, de companheirismo. E que o nosso olhar para as nossas famílias, com certeza transformado a partir de hoje, dessa nossa conversa, que ele seja cada vez mais compreensivo, mais amoroso, mais bondoso, que possamos olhar para os nossos pais, os nossos filhos, nossos irmãos, dentre eles os nossos afetos, os nossos desafetos, com um olhar mais amoroso, com um olhar mais compreensivo da situação que nos encontramos hoje, de reajuste. E certos, totalmente convictos desse auxílio bendito que Deus nos oferece, nós seguimos amparados e orientados por essa espiritualidade a todo momento. Agradecendo a presença de todos, encerramos mais um estudo e que assim seja. Então, uma boa noite, até logo a todos vocês.